Olá, muito boa tarde. Como superar a morte? Como superar a perda de alguém querido? Como continuar a viver diante do luto? Não podemos ouvir mais a voz da pessoa amada, seja ela homem ou mulher, marido ou esposa, filho ou filha, mãe ou pai. É um processo difícil de superar e às vezes quase impossível. Mas há quem diga que a morte não é o fim. Assim, as pessoas emocionalmente abaladas se sentem consoladas e confortadas ao crerem na esperança de receber uma notícia de quem morreu. E muitos encontram nesta certeza a esperança para continuar vivendo. Superando a morte, este é o tema do Ponto de Vista deste sábado, que recebe a psicanalista Carolina Henriques, que é diretora científica da Sociedade Psicanalítica do Recife, e o médium Fernando Bem, que mora no Rio de Janeiro e viaja por todo o país psicografando cartas que ajudam a confortar as pessoas que ainda vivem no luto. Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Muito boa tarde. Muito boa tarde. O que eu pergunto a vocês? Como superar esse momento tão difícil que é a morte? Fernando. É muito difícil. Nós acreditamos, espíritas, que realmente não há uma morte, que nós desencarnamos e o espírito continua sobrevivendo a essa morte física. Mas nós sabemos que quando desencarna, por exemplo, um filho, é uma dor que... Como se elabora isso? Como é que se trabalha isso? Então é o que vai persistir na vida inteira, mas como nós acreditamos na caridade, que fora da caridade não há salvação, acaba que as pessoas se envolvendo com atividades do bem, da caridade, elas vão criando forças para lidar melhor com essa morte. Carolina. É bastante interessante a gente poder ter aqui uma outra visão, não é, que possa nos ajudar a lidar com a situação que é inexorável ao ser humano, não é? Vida e morte, essa dialética, por mais que nós estejamos acompanhando dia a dia de todos os nossos entes queridos que se foram, ou dos nossos vizinhos que perderam, dos nossos amigos, a morte continua principalmente, eu diria, para a nossa civilização ocidental, algo que dá muito trabalho, que do ponto de vista psicanalítico a gente diz, há um dispêndio intenso de energia psíquica. A economia psíquica é voltada numa tentativa do esforço cada vez maior para fazer essa superação. A gente pode dizer se existe um prazo, um período para o luto? É muito pessoal. Da visão espírita do trabalho, pelo menos, das cartas psicografadas que realizo, viajando no Brasil, eu não acredito que haja um tempo próprio. Cada um tem o seu tempo, a sua forma de lidar com isso, a sua maneira, como os familiares agregam na situação do luto, da dor. Então, é muito pessoal mesmo. Inclusive, algumas cartas psicografadas que nós observamos, uns conseguem elaborar isso com muito mais facilidade e dar um passo à frente, enquanto outros buscam mais cartas e não conseguem lidar com essa situação. Não acredito num prazo igual a todas as pessoas. Quem não consegue, por exemplo, depois de uns 4, 5, 6 meses, ou até mesmo depois de um ano, que a pessoa não consegue superar a perda daquela pessoa, a tendência dela ela é entrar num processo de depressão, de melancolia, né? Como se a gente dissesse, num buraco sem fundo. É isso que acontece? Sim. Eu vou concordar com o Fernando no sentido de que esse tempo é absolutamente impossível de ser cronometrado. E em se tratando da minha área, da nossa área de psicanálise, a gente parte do pressuposto que o psicanalista lida com questões mais profundas que trata do inconsciente. Né? E, falando isso, eu estou dizendo, este inconsciente funciona de modo atemporal, diante da relação que aquela pessoa, aquele enlutado, não é, tem com os traços da pessoa com que ela perdeu. Ou seja, o que é guardado nessa história, o nível de ligação com essa história
vai dar uma possibilidade dela ter o tempo dela, tá? E alguns estão tão colados. É o que a gente chama em psicanálise, ao objeto perdido, a pessoa que foi perdida, não é? O objeto no sentido do outro, não é? Que não deixam estabelecer novos vínculos, não se permite. O luto cola, é como em psicanálise a gente chama, vira, transforma numa melancolia. Ou seja, a melancolia é quando essa sombra do objeto perdido, o ser que se perdeu, sombreia o próprio ego, impedindo de que ele faça novos vínculos, né, com o outro, com a caridade, com trabalhos que pudessem propiciar e ampliar essa Ou nova seja, é a rede. pessoa que fica presa. Presa. E é nesse ponto que muitas pessoas buscam a ter notícias, buscam informações, buscam a você ter querer saber como é que está aquele ente, o filho, a filha. Mas que aí, foi. desculpe, eu acho, Eliana, que existem vários parâmetros. Primeiro, a questão da crença. Primeiro, ela tem que acreditar que aquilo possa ser verdade para que ela possa buscar, né? E depois indo, também eu verifico, por exemplo, no nosso estado, apesar de morar no Rio, eu sou pernambucano e nós somos mais de 123 mil espíritas só no estado de Pernambuco. Então, muita gente acreditando nessa possibilidade de comunicação. Então, nem todos estão naquele desespero, naquele sofrimento. Eles gostariam da carta, mas caso não venha, por exemplo, a última reunião que realizamos no Rio, haviam 1.000 pessoas presentes. Então, o fato de você estar numa reunião em que existem mais de 900 pessoas ali presentes que sofrem igual ou mais que você, então lhe dá uma referência. Então, eu não estou sozinho, não estou sozinha. Agora eu abro também um novo pensamento. Não é só o pai enlutado do filho que desencarnou. Hoje também são muitos pais enlutados, filhos vivos, que deixam os pais dentro dos asilos e não os buscam. Quem sofre mais? Aquele que perdeu o filho pela morte, corpo físico, ou aquele que sabe que o filho está vivo e não vai visitá-lo? E que foi abandonado. Que foi abandonado. Que foi abandonado. Mas as pessoas, então você quer dizer com isso, por exemplo, assim, a pessoa que acredita, ela se entrou nesse processo, que ela está à beira de uma depressão, ou está num processo de melancolia, ou que já se passou um ano e ela não consegue sair desse luto. Ela é uma dessas pessoas que busca a querer ter informação. Eu precisava saber o que aconteceu, onde ele está, o que está fazendo. Eu não acho que seja o percentual maior das pessoas que procuram, não acho. Até pelo estado como elas saem pela reunião, não acho, mas pode ocorrer. Então, como vai lidar com isso? Então, pode acontecer, mas muitas também acontecem, temos que observar isso, que vão nas reuniões, mas que saem sem esperança, porque não recebeu a carta. Mas isso é da natureza subjetiva dela, é da percepção dela, do ideal, né? A expectativa dela. Mas eu não acho que seja só por conta disso. Chegou aquele grau de dor e procura. Muitos desencarnam, como houveram cartas que eu recebi com 7 dias de desencarne do espírito. Então ela nem experienciou ainda o luto de forma completa. Mas ela foi porque ela acredita e veio a carta. Então, acho que... Quem é que recebe a carta? Como é que, por exemplo, assim, numa sessão, como você acabou, numa reunião que você acabou de colocar, que tinham 1.000 pessoas, nem todo mundo vai sair dali porque recebeu essa carta que teve. Como ocorre esse processo de escolha de quem vai receber? Eliana, eu sou espectador do trabalho. Eu não sei. Eu não converso com os parentes, eu não pego o nome, eu não sei. Eu sento, oro, e vem as cartas. E é só isso. E aí, quando vem as cartas, eu leio as cartas. E aí os parentes que estão encarnados reconhecem os seus parentes encarnados, se emocionam, e eu entrego tudo gratuito, não ganho absolutamente nada com isso. Eu não sei, eu sou espectador do trabalho. E isso tem alimentado também a minha fé. Eu não saberia dizer a força dessa terapêutica, mas tem ajudado pessoas. É óbvio que... É importante até com a doutora aqui presente a gente colocar isso. É um ato de fé. Mesmo que seja uma fé raciocinada, é um ato de fé.
Então não pode acreditar que isso tenha poder de curar. Tem que ter um apoio de um psicanalista, de um médico, para lidar com esse luto. Então apenas uma nova janela de ajuda, de observação para o que está acontecendo. Mas tem que ter um paralelo com o médico, né, com o profissional. Carolina, o que as pessoas, você tem um consultório, há uma questão ética, é claro, mas normalmente o que as pessoas dizem por elas não conseguirem avançar, não conseguirem, digamos assim, se libertar para a vida seguir em frente? Eliana, veja, o que as pessoas dizem é exatamente como é que elas nos chegam com o tipo de luto que é expressado. Eu diria, que tipo de estrutura ou que tipo de pedido, de solicitação está sendo dito dentro daquela perda que ela buscou alguém, não é? Um profissional da área de psicanálise para cuidar de algo que ela sozinha não está podendo dar conta. Porque às vezes a pessoa assim, morreu o parente, não se desfaz do quarto, guarda os objetos, às vezes transforma tudo num santuário, não toca, é dele, ele gostava assim ou ela gostava assim, independente de ser homem ou mulher. Mas isso só faz com que aumente. Não claro. Pode entrar no quarto, não mexa, ele queria assim, não reforma-se a casa. Tudo se mantém como era antes, como aquela pessoa vivia. Quer dizer, na realidade, isso só alimenta um sofrimento maior. Incrementa uma patologização. Mas nem sempre a gente pode dizer também que a manutenção desses objetos, não é, configurando a presença do que se foi, não é um momento de um adoecimento maior, tipo um caminho para a melancolia. O luto pode até ter momentos necessários de uma certa colagem, tá? Diante da dificuldade. Não devemos pedir para que tire as coisas, pelo menos do ponto de vista analítico, não somos nós que temos que intervir nessa questão. A pessoa é que, no tempo dela, que tem que, digamos assim, ou eu vou doar, ou mudar a casa, me desfazer daqueles objetos. Isso. Vai chegar o momento, se ela está recebendo ajuda das diversas formas, como o Fernando diz, né? Vai acontecer o momento que ela abriu uma gaveta, ela lidou com um álbum de fotografia, que é tão difícil nesse momento, está muito próximo das imagens. Hoje, né, ver um vídeo, ver uma fala daquele ente querido, né? E quando se trata de um filho, isso é de uma ordem absolutamente diferente de dor. Mas como ajudar? Eu acredito no trabalho da caridade. No ano passado, eu visitei um trabalho do médico Fábio Pacheco. E fomos a Buíque, onde levaram várias toneladas de alimento para dentro mesmo. As pessoas iam de pau de arara e a terra seca. E eu vi muitas crianças felizes pelo fato de beberem água filtrada. Sim. Então, aquela experiência de caridade, que é muito forte, que eles realizam, eu acho que é o Centro Espírita Irmã Gertrudes todo final do ano, eu vi muitos pais enlutados realizando aquela atividade felizes. Então, quer dizer, não é que retiram a dor, mas que colocam outra coisa lá dentro. Sim. Então, o bem que eu propiciei a alguém, a felicidade que eu propiciei a alguém... É como se vai curando. Ou pelo menos vai dando... Olha, alívio. Eu sofro, mas eu tenho também um momento de felicidade. Eu acredito no poder da caridade. Olha, o escritor e roteirista americano Nicholas Sparks disse o seguinte: mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém. O ponto de vista volta depois do intervalo. Até já. Superando a morte, esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. Participam do programa a psicanalista Carolina Henriques, que é diretora científica da Sociedade Psicanalítica do Recife, e o médium Fernando Bem, que mora no Rio de Janeiro, viaja por todo o país psicografando cartas que ajudam a confortar as pessoas que ainda vivem o luto. Uma grande preocupação, às vezes, de quem
por exemplo, o marido morreu, então o irmão, mas numa família, às vezes a mãe, dependendo, às vezes o irmão sofre muito e não consegue superar, às vezes passa mais de 1 ano, 2 anos naquele luto. De que forma que as pessoas que estão em volta podem ajudar? O que elas podem fazer para, de repente, não ver assim, a pessoa não sai mais de casa, não se arruma mais, como se ela tivesse perdido a graça em viver. E quem está próximo acaba sofrendo por ver. Né? De que forma? Veja, Eliana, eu penso que a forma mais adequada diante do sofrimento do outro, não é? Como o Fernando está estendendo as dores e aplicando na possibilidade de outras relações, não é? Que leve a um investimento com outras pessoas, ou seja, na caridade, ou seja, na saúde, né? Os familiares que estão mais saudáveis do que aquele mais doente diante do luto, penso que a primeira coisa é cuidar do doente. Agora, o doente é o que está vivendo esse luto como uma doença. É um doente que não está conseguindo sair. Então, esses caminhos que Fernando apontou, é o caminho para quem tem uma religiosidade ótimo, para quem tem uma forma de viver de outras maneiras, sem prescindir dos profissionais que poderão vir ajudá-lo, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra. Ele deve ser buscado de imediato pelos familiares, porque a tendência é que esse tempo passado, algo que já podia ter resolvido, nos parece de antemão que essa pessoa ela tem outros problemas que antecedem a essa morte, apenas explodem, talvez de forma mais forte, pelo significado que ela dá a essa perda, que não é igual. Então, ele está mostrando quase que um luto cronificado. Isso é uma tendência aí para uma melancolia, né, mais grave. Fantástico, concordo plenamente. Acho que dentro das pessoas que vêm conversar conosco, quando perdem, né, os entes queridos, eu percebo isso, que às vezes a mãe tem 3 filhos, um faleceu e os 2 ela não consegue dar atenção. E aí ela fica presa naquilo, não julgando, claro, em relação à dor dela, mas ela fica presa naquilo e não consegue conversar com o esposo, com os filhos e sair daquilo. Concordo que tem que ter um paralelo, sim, com a ajuda de um psicanalista para entender aquilo, porque a religiosidade vai ajudar muito, mas a gente tem que ter um entendimento. Se me permite, tem um caso, é até engraçado no Rio, que a senhora estava casada há 40 anos e o marido faleceu. E aí ela queria muito a carta, mas todo dia ela pedia, mas para ele, em oração. E aí quando veio a carta, ele disse: mulher, por favor, deixa eu descansar um pouquinho agora. Passei 40 anos contigo, deixa eu descansar um pouco. Me larga. Só um pouquinho. Quer dizer, ela queria ele. Então, às vezes, entender o processo não é fácil, é muito difícil, mas é importante lidar com isso para poder ter uma vida mais saudável. Né? Quem recebe, por exemplo, uma pessoa que deseja, ou ela está rezando, ou ela está orando para que ela possa receber a carta, né? Essa pessoa recebeu uma carta hoje, a semana que vem ela pode receber outra, depois ela pode receber outra, né? Não é o fato de ela ter recebido uma carta que ela não vai receber mais, mas ela pode receber várias cartas na sequência. Teoricamente pode. Nas nossas reuniões eu verifico que, dentro da minha crença, né, que eu não quero que as pessoas divulgar o que eu acredito, a espiritualidade promove muito cartas novas, traz muito pessoas que não receberam ainda. E eu vejo que isso acontece. Também tem casos que recebem 1, 2 cartas, depende. E tem pessoas que se transformam. Tem um casal da Paraíba que recebeu uma carta, o filho foi assassinado, a mãe viu. E a decisão deles, a escolha, foi fazer o bem. Hoje compraram um sítio, estão ajudando crianças, colocaram o nome do filho, que é o Natan, para poder homenageá-lo fazendo o bem. Quer dizer, eles receberam acho que 3 cartas ao longo de 2 anos. Então, pode ocorrer teoricamente, mas eu vejo que são mais novas que vêm chegando. E o que dizem as cartas? Que tipo de mensagem vem através das cartas? Olha, vem dizendo como eles estão,
contando coisas que os familiares encarnados estão passando e não contaram para ninguém. Eu acho que vem sempre eles querendo falar do nome dos parentes e tal. Em alguns casos, não sei o porquê, se para mexer com os parentes encarnados, eles trazem dados, CPF, identidade, telefone. Não sei qual a razão, mas trazem para poder mexer com a fé, voltar a pensar em outra coisa, além da sua visão imediatista. Mas, em regra, são boas novas, boas notícias. São informações que estão bem, de que os familiares podem continuar suas vidas e contando como estão. Em regra, eu acho que é isso. Eu não quero ser reducionista, mas em regra... É isso. Agora é o seguinte, como eu li na passagem de bloco ainda há pouco, que o roteirista americano disse, todos nós vamos morrer um dia. A gente não sabe como, nem quando, nem de que forma. Mas, se a gente pensar nesse contexto, o fato, por exemplo, se morreu uma pessoa querida nossa, muito próxima, da gente ir fazer o bem, da gente se voltar. Às vezes a gente espera fazer o bem para o próximo, ou falar bem daquela pessoa depois que ela morreu. Né? E, na realidade, esse bem, esse carinho, a gente tem que começar antes. Né? É como se assim, se dá um nome a uma rua ou qualquer lugar, a pessoa se homenageia depois que ela morreu. Então vamos homenageá-la ela em vida. Esse processo, na realidade, ele funciona para quando acontecer o fato, a dor não ser assim tão grande. Chico Xavier dizia uma frase que é muito, eu acho que é pertinente. Nós vivemos como se nunca fôssemos morrer, mas nós morremos como se nunca tivéssemos vivido. Isso. A nossa visão superficial dos fatos não nos faz lidar com a ideia que vamos morrer, e quando chega no final da vida, o que é que eu fiz? O que é que eu sou? O que é que eu represento? Quer dizer, ficou de forma superficial tudo. Eu acho que o debate da tanatologia, eu acho que é o nome do estudo, né, da morte, nós precisamos muito nos dias atuais. Na realidade, eu acho que o ser humano ele está muito preocupado com valores, né? De você construir o que você vai ter em termos de bens materiais. A casa, várias casas, carros, roupa, viagem, um patrimônio, mas um patrimônio maior que é o carinho, que é a amizade, que é o bem. Esse legado a gente não costuma deixar. A gente não costuma pensar dessa maneira, né? O que eu vou deixar de herança para os meus filhos, né? Eles têm que ficar bem. Então, casa, carro, fortuna, empresa. Mas o mais importante, a gente não se preocupa. E quando vem a perda, ainda mais quando é o filho que se vai, né, antes dos pais, a dor acaba sendo infinitamente maior. Concordo. É bem interessante você tocar nessa questão, porque nós hoje também estamos vivendo uma cultura, né, que impõe de forma bastante aguçada, diria ditatorialmente, se a gente não pode fazer uma leitura maior, a gente fica nessa ditadura do corpo, ditadura de ter. Está sendo trocado o ser pelo ter, essa questão que é essencial, do que você tocou tão bem, não é? E nós vimos assistindo diariamente as pessoas absolutamente absorvidas nessa pressa, nesse corre-corre, sem esse olhar para o outro, sem esse diálogo. A gente está aqui falando de áreas diferentes, num entrosamento importante, não é? Para que possam outras pessoas que já têm outras ideias abrirem caminhos de cuidar, de saber que é importante a clínica do cuidado, é a sabedoria do grego, não é? Cuidar do outro de várias formas. Então, esse cuidado que você toca hoje está muito calcado no eu valho pelo que eu tenho e não pelo que eu sou. Tá vendo? E isso lá na frente traz consequências. Claro, porque o pai ele vai trabalhando para trazer mais recursos, mais coisas dentro de casa, aí não vai dando atenção para o filho, aí tenta compensar comprando os presentes caros, aí quando há o momento do desencarne, faz, meu Deus, podia ter abraçado, dito que amava, dito que queria bem, e não... Aí entra um monte de frustração, um monte de coisa que o não dito, né? E vem a culpa. Eu acho também. A culpa, o ressentimento, o que é muito pior. Nós estamos chegando aí, o dia de finados, né? Para muita gente esse é um dia muito doloroso. O Fernando,
uma palavra para essas pessoas que ainda estão enlutadas e que precisam de ajuda? Não se sinta só. Você não está sozinho. Existem milhares de pessoas sofrendo como você. Acredite, se apegue em sua fé, em sua crença. A religião não é importante, para que você possa ter um novo olhar com essa dor. E Deus com certeza não vai desamparar nem você, nem seu filho que desencarnou. E Carolina, no final do mês, a Sociedade de Psicanalistas do Recife promove um evento no Recife. Isso. Sobre vida e morte. Exatamente, 25 de novembro e 26 de novembro, está aqui o cartaz, Eliana, com o tema Vida e Morte, 2 pontos, paradoxos e situações de fronteira na psicanálise. Bem, esse tema Vida e Morte, ele foi eleito há 2 anos para circular no Brasil todo nas diversas federadas, ou seja, nas sociedades brasileiras. Então, é em homenagem partiu da questão do Congresso Brasileiro Paruana em Fortaleza, não é? João Cabral de Melo Neto é o homenageado, e a Vida e Morte veio como uma inspiração do nordestino que também fez caminho, abriu caminho. E daí a gente vai ampliando esse leque de vida e morte para tratar desde a temática da vida e morte até poeticamente ou de forma, né, científica, de diversas facetas dessa temática. E achei muito bom vocês... Olha, tem aqui no cartaz, eu vou dizer para vocês, quem quiser mais informações sobre esse evento, os telefones 3226 0462. O tempo do programa está chegando ao fim, eu quero agradecer a participação de vocês, mas, Fernando, um telefone de contato ou site? Tem um site www.cartasdefatima.com. Obrigado, viu? Uma honra estar do lado de 2 mulheres lindas e inteligentes. Eu que agradeço. Olha, e amanhã, dia 30 de outubro, cerca de 2.100.000 eleitores de 4 cidades pernambucanas, Recife, Olinda, Jaboatão e Caruaru, voltam às urnas para o segundo turno das eleições municipais. As sessões de votação nessas cidades são as mesmas do primeiro turno. A votação começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde. Segundo o TRE, a apuração dos votos tem início às 7 da noite. E o Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado, nós estaremos de volta às 10 para as 6 da tarde. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima noite, um excelente domingo e a gente se encontra na semana que vem.